No meu último vídeo, onde falei sobre Uriah Hall, eu citei dois pontos importantes que geralmente decidem suas lutas. Primeiro eu falei que Hall não possui muito senso de urgência, só que ao mesmo tempo ele possui uma trocação muito perigosa, que quando encaixa um bom golpe, é muito capaz de derrubar. Dito isso, nesse sábado tivemos a provável última luta da carreira de Anderson Silva e também a luta mais importante da carreira de Uriah Hall, quando os dois atletas se enfrentaram no evento principal do UFC Vegas 12. A princípio, tudo parecia bem para o brasileiro, ele estava encaixando os melhores golpes em pé e levou com clareza os dois primeiros rounds. Só que apesar disso, eu sinceramente vi o copo meio vazio, e vou dizer o porquê. Primeiro que eu assisti todas as lutas de Anderson Silva, e devo dizer que essa foi provavelmente a versão mais lenta do brasileiro, tanto em relação aos golpes como também aos seus reflexos. Se a gente comparar com as lutas contra Adesanya e Cannonier, apesar de serem recentes, dá pra ver que o Anderson daquela época estava numa forma muito melhor do que a de hoje. E segundo que Uriah Hall, com sua falta de senso de urgência, somado ao respeito pela entidade Anderson Silva, acabou fazendo com que o Spider se sentisse bastante confortável. E aí chegamos no terceiro round, Anderson novamente estava vencendo e faltava poucos segundos para ele abrangir sua vantagem com o soar do gongo. Mas nesse momento, eu acho que o olho e a vaidade cresceram. Se sentindo bastante confortável na luta, Anderson incorporou aquele Anderson de antigamente, que ia com a guarda baixa para o ataque. Só que naquela época era bem diferente. Anderson podia atacar daquela forma, pois seus reflexos e seu tempo de reação eram tão precisos que ele atacava e na mesma hora ele já saía do raio de ação do golpe. Utilizando sua famosa esquiva, Anderson nem sequer era tocado pelo adversário. Mas nessa luta, ficou mais claro do que nunca que o tempo passou. Na reta final do terceiro round, Uriah Hall lançou um potente cruzado na cabeça desprotegida do brasileiro, e sem o tempo de reação e nem aquela resistência a golpes para salvá-lo, Anderson caiu como nunca vimos ele cair antes e quase foi nocauteado, mas foi salvo pelo apito. Anderson voltou para o quarto round claramente machucado e foi displicente novamente. Ele foi para cima completamente aberto e foi golpeado mais uma vez pelo jamaicano, e visando preservar a integridade do lendário lutador de 45 anos, Herb Dean, o árbitro, interrompeu a luta. Infelizmente não vimos o mesmo Anderson que enfrentou Adesanya, que apesar de estar longe de seu auge, parecia respeitar muito mais as suas limitações físicas. Só que o pior de tudo, na minha opinião, ficou para depois da luta, pois Anderson confirmou que essa seria sua última apresentação no UFC, e ainda mandou aquele velho papo de voltar para casa e discutir com a família. Ou seja, sim, existe sim a chance de Anderson Silva voltar a lutar em outra organização. Só que agora eu peço para que vocês vejam essa imagem aqui. Novamente, eu assisti todas as lutas de Anderson Silva e eu nunca vi ele sair do octógono desse jeito, nem mesmo contra Adesanya. Claro que ali ele ficou com o olho inchado, mas foi porque a luva do nigeriano entrou no olho dele, não foi nem por causa de golpes. Sinceramente, não tem por que Anderson Silva continuar lutando. O tempo passou e não tem volta, e daqui pra frente os principais problemas que causaram essa derrota só vão piorar. Ele não vai recuperar o tempo de reação, nem as esquivas, nem o reflexo. E se veremos alguma mudança, provavelmente vai ser para pior. Entendo que para alguém que passou mais da metade da vida lutando, é realmente difícil dizer adeus, mas tudo tem um limite, não estamos só falando de manchar o cartel ou coisa do tipo. Afinal, o legado de Anderson Silva é indiscutível, ele é um dos maiores lutadores de todos os tempos e um dos maiores campeões da história do UFC, alguém que fez muita coisa pelo esporte. Mas chegou a hora de parar, não tem por que Anderson continuar lutando até os 50 anos de idade e acabar sendo vítima, por exemplo, de um trauma mais sério lutando contra um garotão mais jovem. O próprio presidente do UFC, Dana White, disse que se sentiu culpado por deixar essa luta acontecer, logo após do resultado oficial. Além disso, o filho do Spider, Gabriel Silva, já está a todo vapor para seguir os passos do pai, então não seria melhor encerrar a carreira de vez e ajudar o seu herdeiro a alcançar o mesmo sucesso?
Mas enfim, isso aí é uma questão que Anderson vai ter que resolver com a família e com os treinadores dele. Enquanto isso, o Uriah Hall acaba de conquistar a maior vitória de sua vida. A parte ruim é que ele não deve subir no ranking, já que Anderson estava desranqueado. Mas ainda assim, é muito provável que a popularidade do jamaicano cresça como nunca. E é isso aí, pessoal, essa foi a análise da luta do Anderson Silva, espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam da luta? Comentem aí, deixem aí sua opinião, qual vai ser o futuro de Anderson Silva e Uriah Hall, podem comentar à vontade que a gente pode debater um pouquinho. Mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu like e se inscreve no canal já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Peço também para você me seguir no Instagram, que lá tem notícias e conteúdos diários sobre MMA, então segue lá no Instagram para se manter atualizado no mundo das lutas. E é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.